Olá, amigos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma semana, né, para poder estudarmos juntos. E hoje a nossa página de preparação, de harmonização, foi escolhida do livro Pão Nosso. É um livro que foi uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o capítulo que nós escolhemos hoje é o capítulo 98. Evita contender. E esse trecho foi tirado da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 24. Paulo dizia assim: ao servo do Senhor não convém contender. Então, nós vamos perceber aqui o que Emmanuel quer falar conosco com essa leitura. Ele fala assim: foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que eles não guardam o controle direto, não colaboram senão do vértice para a base, não enxergam vantagem senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados pelo ideal de Jesus. Jamais dispõe de tempo para o serviço da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. Compreendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Então, aqui, né, Emmanuel nos faz um alerta, quase que um puxão de orelha, né, que ele faz para nós aqui, para nós tomarmos cuidado e prestarmos atenção o que nós estamos buscando nos serviços que nós estamos prestando. Será que nós estamos fazendo para aparecer, para nos mostrar com vaidade? Será que nós estamos buscando, às vezes no trabalho, na fala do outro, ou como diz aqui, nos próprios livros que nós lemos, questionar coisas que já estão consagradas e que já estão praticamente sendo vivenciadas, mas nós ainda estamos questionando? E na hora da prática, na hora como que fala? Da exemplificação, na hora de mostrar que entendemos a palavra do mestre, simplesmente recuamos. O que nós estamos fazendo?
de que forma nós estamos servindo. Nós estamos servindo com discórdia, com contendas, ou nós estamos servindo com amor? Então, ele nos faz é quase uma advertência, né? Porque ele fala assim, fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem arrogazes nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Ou seja, procura sempre aquela parte pior da humanidade para poder estar sempre buscando um atrito, ao invés de procurar auxiliar nessas situações, né? Porque ele fala que nós, quando estamos com o coração voltados para o trabalho do bem e do amor, nós fazemos diferente, porque nós estamos auxiliando na construção do reino divino em nós. Como nós vamos construir em nós esse reino dos céus com brigas, com falar mal do outro? De que forma que nós vamos aprender a amar se nós ainda, em algumas situações, não conseguimos aprender a calar, a aprender a ceder, a renunciar, a entender as palavras do Evangelho? Então, que a gente consiga pensar nessa passagem aqui que Paulo coloca para nós. Ao servo do Senhor não convém contender. Então, que nós possamos, através dessa reflexão, pensar de que forma nós estamos servindo, de que forma nós estamos agindo na nossa casa espírita, no nosso lar, com os nossos amigos, porque o serviço é em todo lugar. O serviço não é direcionado somente na casa espírita. Jesus nos convoca para o trabalho todos os dias em nossas existências. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com amor, nós estamos fazendo esse trabalho pensando no mandamento maior, em amar o próximo como a nós mesmos. De que forma nós estamos agindo? Então, essa é a nossa reflexão. Que nós possamos reavaliar, caso entendamos que não estamos agindo da forma que nos é orientada. Que nós possamos olhar para o alto e perceber o que estamos fazendo. Na verdade, olhar para dentro de nós e perceber de que forma estamos servindo. Então, essa é a mensagem que Emmanuel deixa para nós. E nosso convite agora, para poder iniciarmos o nosso estudo da noite, é um convite. Eu vou tentar colocar uma música aqui, eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Que eu sou, assim, marinheira de primeira viagem. E para a gente poder fazer a nossa prece, eu vou colocar uma música. Eu espero que vocês consigam ouvir a música, para a gente poder fazer a prece. Então, nesse momento, nós vamos convidar a todos para podermos pensar no nosso Mestre Jesus, com os nossos corações voltados a Ele. E também
a equipe espiritual do GAEB, a equipe de Eurípides Barçanufo, que possa nessa noite nos assistir, e também os nossos mentores, que nós possamos, neste momento, envolvermos na energia do Mestre querido, e que os nossos lares possam ser envolvidos no amor, na paz e na tranquilidade do nosso Mestre. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que nós possamos nos deixar envolver no seu amor e na sua paz. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agora nós vamos iniciar o tema da noite, que nós escolhemos, é um tema que nós vamos estudar juntos aqui, que tem como título Sentimentos e Valores. Esse tema é um capítulo do livro Sentimento, a Força do Espírito, que é uma psicografia da Alzira Bea Samui e do Luciano Silvieri Varanda. E é a equipe, né, de Eurípides Barçanufo que nos dá essa, na verdade, é uma psicografia da Alzira e psicofonia do Luciano. É a equipe de Eurípides Barçanufo que faz, que envia os textos desse livro. E, para nós começarmos, nós vamos ler um pequeno trecho, está em Obras Póstumas, de Allan Kardec, que fala sobre o egoísmo. E fala assim: o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então, o que a gente pode entender aqui? Que nós, né, fomos criados simples e ignorantes, porém, o egoísmo, ele foi nos colocado como germe, né, e o orgulho, para nós podermos utilizá-lo para a nossa conservação. Nós sabemos que, através das leis morais, nós temos as leis de conservação, e nós necessitamos, porque se nós não tivéssemos esses sentimentos naturais, talvez nós não conseguiríamos manter, né, encarnados, porque não iríamos dar valor à nossa encarnação. E aí, nós é que desvirtuamos esses sentimentos, usando de uma forma incorreta. Só que nós não conseguimos perceber que, utilizando esses sentimentos dessa forma, nós estamos automaticamente, a nossa parte energética, a nossa constituição energética está sendo abalada por esses sentimentos, né? Abalada por essas ações, porque o sentimento, ele age na estrutura do ser, como eles colocam para nós aqui, né? Então, nós vamos colocar aqui, para a gente começar a entender o que seriam emoções, sentimentos e valores, né? Então, as emoções, elas são automáticas. Elas são predominantemente inconscientes
e elas servem para gerar comportamentos. Então, se nós formos avaliar, para entender o que é emoção, quando a gente recebe uma notícia, a primeira impressão que a gente tem com a notícia é a nossa emoção, porque ela é automática. E às vezes a gente leva um susto, né? Ou às vezes a gente até solta um grito, ou às vezes fala alguma coisa, ou chora. Isso é emoção. Sentimento é a percepção consciente e parcial das emoções. Então, eu tenho uma notícia, eu recebo uma notícia, e a minha emoção é de alegria. E aí eu vou procurar ver qual percepção, qual sentimento consciente e parcial, porque às vezes a gente não consegue ter um sentimento completo, né, dessas emoções. E aí eu vou conseguir descobrir qual o sentimento. Então, emoção é aquilo que nós, no momento que nós recebemos uma notícia, nós temos aquele impacto, o sentimento é a percepção consciente, eu já consigo pensar, e os valores. Os valores são as respostas dos sentimentos com o filtro da consciência. Por quê? O que seria, né, para a gente esmiuçar mais? Os valores são através desses sentimentos que nós vamos imaginar. Eu tenho um sentimento de alegria, então eu vou e faço o bem para alguém. Esse bem que eu faço, que é a bondade, é um valor, é uma aquisição moral. Quando eu adquiro um valor, provavelmente eu não perco mais, porque o que nós adquirimos permanece conosco de uma encarnação para outra. Então, nós trazemos valores morais de outras encarnações. E vamos, através das nossas vivências, adquirindo mais valores morais. Mas, para isso, vai depender o que nós estamos fazendo para adquirir esses valores morais, né? Então, ele coloca que, através das múltiplas existências, o ser experimenta diversas sensações e a memória vai sendo lenta e progressivamente alimentada. Foi o que nós falamos aqui. Então, com o passar das encarnações, nós vamos guardando isso na anterioridade do espírito, que é onde fica no nosso corpo mental, e nós vamos passando de uma encarnação para outra. Sendo que a repetição dessas sensações vão surgir as primeiras manifestações dos sentimentos. Então, a cada sensação, é o que a gente falou, a gente vai demonstrando um sentimento. Que, às vezes, nós precisamos até usar um pouco da razão, porque o sentimento sem razão, a gente pode até vir a tomar atitudes que poderemos nos arrepender. Então, às vezes a gente fala assim, é melhor ser feliz, né, do que ter razão, né? Às vezes é melhor ser feliz, mas tem momentos que nós precisamos, sim, raciocinar, colocar a razão à frente, mas com o sentimento. Os sentimentos que Jesus, os ensinamentos que Jesus promovia, era para nos auxiliar com a nossa reconstrução do nosso pensamento, porque Jesus nos conhecia e nos conhece, né? Então, a vida é uma construção e a meta a ser alcançada pede mudanças expressivas no comportamento do ser. Então, o que nós precisamos fazer, né? Como a gente leu na página, nós precisamos, na maioria das vezes, mudar nossas atitudes. Não que elas estejam completamente erradas, mas nós precisamos avaliar a cada momento como nós estamos agindo, se está de acordo com os ensinamentos do mestre, se está de acordo com o evangelho, porque se estiver de acordo, nós podemos prosseguir, né? Então, as experiências vivenciadas, elas são conquistas,
E através dela, o ser consegue mudar a sua postura, de forma. E essa mudança vai redirecionar a sua vida. Então, e às vezes a gente pensa que é só um redirecionamento aqui na matéria, mas não, nós vamos ver no desenvolver do tema que não é só na parte material que nós conseguimos redirecionar, nós vamos mudar a estrutura do ser. Então, tem um trecho aqui de Emmanuel, eu acho que ele está um pouquinho apagado, mas vou tentar ler. Ele coloca assim: o pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas. Então, quando a gente tem pensamentos bons, quando a gente tem bons atos, né, porque os bons atos vêm dos bons pensamentos, nós vamos conseguir mudar a vibração de todo o nosso corpo, porque os nossos átomos, a nossa constituição física vai fazer toda a diferença. O trabalho operoso no bem, que envolve a razão e a consciência, gera valores que se incorporam ao ser de modo definitivo. Esse ser aqui, que ele se refere, é ao ser integral, ao espírito imortal. Por quê? Porque esse ser é o que vai de uma encarnação à outra adquirindo essas experiências. Então, quando nós trabalhamos no bem, nós com certeza estaremos adquirindo esses valores, né? E nós vamos renovando as nossas estruturas mentais através dos nossos esforços e dos nossos atos de bondade e caridade. Então, nós só temos, vamos colocar assim, se a gente não consegue praticar um ato de bondade que não seja por interesse até ruim, mas que a gente pratique pensando que vai fazer bem para nós. Porque, às vezes, no início, nós começamos praticando assim, e depois aquilo já começa a fazer parte, a incorporar, né, a nossa estrutura energética. E começa a fazer parte de nós, fica entranhado em nós. Então, a gentileza, a bondade, o respeito, né? A honestidade, a sinceridade, são valores morais de importância na sociedade. Né? O bom senso, nós precisamos dele, a ética. E, às vezes, a gente até tem umas falas, né, no Face que fala que a ética podia voltar a ficar na moda, que muitas vezes a gente percebe que muitos irmãos não conseguem entender o que seria a ética, né? E aí, eles continuam assim: sentimentos são conteúdos energéticos ativos no espírito, foi o que nós falamos agora há pouco. O amor é um instrumento que vai dar condição de desenvolvimento dos valores espirituais. Então, é através do sentimento de amor que nós vamos conseguir desenvolver esses valores. Mas como que é o sentimento de amor? Como que eu me expresso quando eu sinto amor por alguém? Eu me expresso através da amorosidade, da bondade, da caridade, né? Porque são expressões que vão demonstrar o amor. E os valores nós podemos colocar também como se fossem as virtudes, né? Então, os sentimentos contêm, né? Os nossos sentimentos, se eles forem bons, eles contêm esses valores. Então, nós precisamos praticar e exercitar mais esses sentimentos bons, né? Nós chamamos de valores, aqui eu estou lendo alguns trechos do livro e estou fazendo meu entendimento, estou falando em seguida, tá, gente? Porque é um capítulo muito extenso e é muito rico, e eu fiquei preocupada de não colocar, né, e a necessidade, né, da gente conseguir passar o conteúdo do livro mesmo, que é um livro muito bom. E eles colocam assim: chamamos de valores os sentimentos ajustados entre a razão, a consciência e o pensamento.
Então, é aquilo que eu falei no início. Se eu tenho consciência do que eu estou pensando e eu chamo a razão, mas eu preciso estar com o pensamento alinhado, porque os três, eles têm que estar ajustados. Então, eu não posso estar com o pensamento destoado, porque se eu tiver com ele disforme da razão e da consciência, eu não vou conseguir ter um valor. Eu não vou conseguir entender e adquirir aquele valor. Por exemplo, a humildade. A humildade, ela é um valor, ela não é um sentimento. E quando a gente adquire a humildade, nós não a perdemos mais, né? Por quê? Porque ela já está incorporada. Quando nós já temos a humildade, nós já temos ela através da soma de diversas experiências reencarnados, né? Então, os valores, eles têm um conteúdo de vivência, de memória, uma força de aplicação e de exteriorização. Então, nós podemos ver assim: o exercício dos sentimentos de amor, de solicitude, de gentileza, de solidariedade, de gratidão, quando incorporados ao ser, ou seja, quando nós já temos, né, nós podemos chamar isso de valor. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos ou temos alguma dificuldade em conviver com alguém que tem divergências de valores morais. Por quê? Como que eu vou conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim sem que eu entenda essa pessoa? Porque a importância de conviver com essa pessoa é grande, mas eu vou precisar trabalhar isso em mim. Porque se eu já adquiri os valores morais, eu vou ter indulgência para com essa pessoa que pensa diferente de mim. Então, é muito importante a gente conseguir entender, né, esses valores. Outros valores morais é a paciência, a resignação, a tolerância e a bondade. Porque quando nós já adquirimos esses valores, nós não perdemos mais. Se a gente perde a paciência, se a gente perde a tolerância e não tem bondade, ou se oscila, é porque ainda não é a aquisição do espírito. Porque tudo que é aquisição do espírito fica como se fosse entranhado ou incorporado no espírito, né? E para a gente poder continuar, eu vou cantar uma música para a gente sentir melhor. É uma música da Marielza Tiscati, Estrela Matutina, e tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Teu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Teu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia
e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. Que a gente possa acender a nossa candeia e fazer uma nova manhã, porque o nosso coração é uma estrela matutina, que tem brilho, que tem luz. Vai depender de nós, como nós estamos colocando essa luz, ou será que nós estamos abafando essa luz? De que forma nós estamos agindo com a nossa luz interior? E continuando, nós vamos falando agora sobre o relacionamento. O relacionamento humano torna-se mais fácil de ser trabalhado quando compreendemos o tempo do espírito, ou seja, cada um está no seu tempo. Às vezes, eu quero que alguém que está comigo pense como eu, haja como eu, mas não sei se aquele irmão já tem a minha vivência, e provavelmente não tem. Ou às vezes tem até mais vivência do que eu. Eu é que não consigo perceber isso. Então, que vai fazer com que cada ser, se nós compreendermos isso, nós vamos entender que cada um tem a sua própria definição de comportamento e postura perante o semelhante. É o que a gente colocou agora há pouco. Os meus valores morais, eles podem ser iguais ao de algumas pessoas, mas não está errado se for diferente de outras, porque outras pessoas ainda não conseguiram adquirir esses valores morais. E eu também não consegui adquirir valores morais de algumas pessoas que têm muito mais aquisição do que eu, né? Espíritos mais evoluídos têm muito mais valores morais entranhados neles. Então, a forma de nós entendermos é que vai fazer a diferença. Nós precisamos agir com indulgência, com amorosidade, e principalmente porque nós já temos conhecimento disso. Então, quando nós temos conhecimento, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso é maior. Porque quanto mais tomamos conhecimento da verdade, mais a verdade nos liberta, mas também mais nos põe responsabilidade em nossas mãos. Então, nós precisamos, sim, ter todo o cuidado com aqueles irmãos que, em algumas vezes, nós não conseguimos ter paciência, ter tolerância e ter bondade para com eles. E o que pode acontecer aqui, nesse caso, né, eu fiz até uma observação, pode ocorrer uma inversão de valores, haja vista a vivência de cada um. Porque vai depender o meio social que a pessoa vive e vai depender o que está sendo colocado para ela. Claro que tem a parte que é dela, porque as leis naturais, as leis de Deus estão na nossa consciência, mas vai depender da educação que aquele ser está tendo nessa encarnação. Porque dependendo da educação, ele pode sim ter uma inversão de valores morais. E pode achar que aquilo que para nós está errado, pode achar que está certo. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque Jesus não discriminou ninguém. Ele acolheu a todos, e acolheu com amorosidade, com cuidado, ensinando o caminho correto. Então, nós percebemos que é através do amor que nós vamos desenvolver os valores espirituais. E é pela prática do amor é que nós vamos desenvolver esses valores. E como nós vamos praticar? Tem diversas formas de prática, né? Como já colocamos, através de um trabalho no bem, através até de um bom dia, porque qualquer atitude útil, né?
no Livro dos Espíritos, eu não me recordo a pergunta, fala que o trabalho no bem é qualquer trabalho útil que nós fazemos. Às vezes, um bom dia, uma boa tarde, auxiliar alguém a atravessar a rua, oferecer um sorriso, né? Porque nós vamos ver a importância da alegria também em nossas vidas. Então, o tempo, ele é definido pelos seus sentimentos. Vai depender quanto tempo eu vou conseguir administrar e absorver esses sentimentos. Mas vai depender de cada um. Cada um tem seu tempo, né? Então, as vibrações das experiências em trabalhos no bem, elas serão absorvidas, mesclando o que nós já temos de outras encarnações e multiplicando esse contexto celular. Olha que interessante, definindo novos padrões de comportamento e interferindo no conteúdo energético do espírito. Então, aquelas vibrações que nós sentimos, aquela energia boa que nós sentimos quando estamos fazendo um trabalho de amor, quando estamos auxiliando alguém, essas vibrações, elas vão fazer parte da nossa estrutura energética, que vai mesclar o que nós já temos. Então, vai auxiliar. Eu não sei se eu estou errada, mas a sensação que eu tenho é como se fosse fazendo uma limpeza e vai multiplicando as coisas boas e as coisas ruins vão diminuindo, né? E vai definindo novos padrões. Então, isso tudo para nós é motivo para que a gente faça diferente, para que a gente possa entender melhor os nossos sentimentos, para que nós possamos olhar com mais cuidado, que nós possamos procurar o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento nós conseguiremos entender o que sentimos. E a partir do entendimento do que estamos sentindo, nós podemos direcionar para perceber as nossas sombras ou as nossas luzes. Por quê? Só assim nós vamos conseguir fazer essa mudança. Porque se eu quero fazer diferente, eu preciso mudar a forma de fazer. Se eu quero estar bem, inclusive a minha parte física, a minha estrutura energética, eu preciso estar no trabalho do bem. Então, qual a importância de entendermos o sentimento na vida do espírito, né? A resposta: todos os sentimentos geram consequências que ficam retidas na memória do espírito. Então, aqui nós vamos ver alguns sentimentos que ficam, que ficam não, nós vamos ver quais as consequências de alguns sentimentos que temos. Porque é importante para nós que estamos aprendizes percebermos que estamos, em algumas situações, fazendo mal para nós mesmos. Então, vamos começar pelo orgulho. O orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito, induz que se feche em si mesmo. Ele constrói barreira em torno dos principais pontos da consciência. Então, quando nós estamos orgulhosos, né, embora a gente sabe que, na verdade, nós que estamos reencarnados na Terra, dificilmente não somos orgulhosos. Em um grau maior ou menor, mas todos somos, senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra de prova e expiações a caminho da regeneração. Então, olha, o sentimento de orgulho, o que faz? Ele fere, ele induz ao fechamento, ou seja, eu só penso em mim. Tudo que eu vou fazer é para mim. Então, eu não olho para fora, eu só olho para dentro. Então, vai construir uma barreira em torno da consciência. E eu vou achar que eu estou certa, porque eu só estou pensando em mim. É aquela história de farinha a pouco, meu pirão primeiro. Eu vou querer para mim. Tudo que eu penso é para mim. Eu que sou a pessoa que necessita de tudo, né? A ociosidade. Ou seja, eu não quero fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Eu posso ficar curtindo a minha vida, né? Então, ela congela a oportunidade de progresso. Ela obstrui os canais espirituais para o entendimento, que poderia proporcionar mudanças. Então, se eu não tenho vontade, eu quero ficar sem fazer nada, porque nós sabemos que tem
irmãos que estão nessa faixa vibratória, porque é uma faixa vibracional. Porque nós entendemos também que quando nós entramos nessa energia e não queremos fazer nenhum trabalho útil, as nossas companhias espirituais vão estar nos auxiliando a manter nessa ociosidade. Então, nós poderíamos fazer uma mudança e nós não queremos. Simplesmente ficamos, é o famoso, a expressão, a zona de conforto. Eu não quero mudar, eu quero ficar parado. Tá muito bom, para que eu vou mexer? Não é isso? A indiferença. O estímulo não ocorreu na existência do espírito indiferente, ou seja, o estado de apatia e enfraquecimento da vontade. Porque a indiferença, para a pessoa, não importa. Ela pode ver uma pessoa passando mal ao lado dela, ela não oferece ajuda. E aí? Como que essa pessoa vai fazer alguma mudança interna, essa que não ofereceu ajuda? Porque, às vezes, aquele irmão que é colocado ali à sua volta é para fazer toda a diferença. Ela não movimenta suas energias, ela simplesmente é indiferente, né? Ela age como se não tivesse ninguém ali. E isso tudo vai fazer mal para a parte energética. A vingança. A vingança é um sentimento destrutivo. Dentro do painel da vingança, percebe-se as energias do ódio, e o ódio tem o poder de contaminação, destruindo os núcleos celulares, impedindo a penetração de novas energias. Gente, olha só a importância de nós conhecermos, porque, às vezes, a gente não tem noção do que a gente está sentindo, e por um segundo a gente fala assim, fulano vai ver comigo, né? E às vezes a gente não entende que pode ser uma forma de a gente já inconscientemente, mas pode ser por causa de coisas lá de trás, de outras encarnações, a gente está buscando energias, o quê? Destrutivas, né? Por quê? Porque ela vai destruir as energias boas, né? E a sua vibração, ela é escura, ela denigre a vitalidade das energias alimentadas dos núcleos celulares. Então, quando nós alimentamos a vingança, nós estamos praticamente adoecendo, né? Porque se ela denigre a vitalidade das energias, as outras energias que nós recebemos, elas são toda, elas vão se destruindo, elas vão diminuindo, elas vão mudando por causa da vingança, né? A cólera é provocada pelos sentimentos de prepotência, arrogância e vaidade. Então, quando a pessoa chega ao ponto de estar com cólera, ela já teve esses sentimentos e não percebeu. Por quê? Quando é ferida a vaidade, ela sente aquele mal-estar, né? Ela não entende que ela é arrogante e chega a ter essa cólera. Ela é um estado animalizado que vive latente, adormecido no ser. Ou seja, nós fomos criados com a cólera, né? Tem até uma passagem do Evangelho que fala, eu não me recordo qual capítulo, mas fala. Mas ela foi colocada para que nós conseguíssemos sobreviver, mas utilizando de uma forma correta. A ilusão. São principalmente as que o indivíduo busca no outro o motivo principal da sua felicidade. Por quê? A ilusão, ela não faz bem. Nós precisamos saber quem nós somos, né? E se nós estamos buscando no outro o motivo da nossa felicidade, nós queremos ser igual ao outro, e nós acabamos como se nós estivéssemos usando uma máscara para ficarmos como o outro. E elas vão desembocar o quê? O terreno das obsessões, dos desequilíbrios. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos vencer as ilusões. Nós precisamos entender, né,
que a ilusão, ela não faz bem, assim como os outros sentimentos que nós percebemos aqui, mas ela ainda pode ir para o terreno das obsessões e dos desequilíbrios. Então, nós temos que ter esse cuidado. Vencer as ilusões é talvez a tarefa mais difícil de todas. Por quê? A gente sabe que atualmente, né, a mídia coloca muitas coisas como se fossem regras de convivência e como se fosse regras para ser feliz. E aí as pessoas usam com essas regras, usam um modelo como se aquele modelo, se for daquele modelo, a felicidade chega. E na maioria das vezes, a cada vez que a pessoa vai saindo de si, porque a cada vez que ela vai se distanciando dela e procurando no outro o caminho da felicidade, ela vai se distanciando da sua essência divina. Ela vai se distanciando do seu eu divino. E não consegue perceber o motivo pelo qual reencarnou. Ela vai a cada dia se afastando mais e mais. Então, a importância é de vencer as ilusões, por isso que aqui eles colocam como se fosse uma tarefa difícil, porque existe muita propaganda, muita fala hoje em dia com relação a isso, direcionando o ser para outras situações. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos perceber que nós temos, vou falar como Paulo de Tarso, né? Nós temos o perfume do Cristo, ou seja, a essência divina. Se nós somos essência, nós temos Deus conosco. E se nós temos Deus conosco, não me importa se o outro está em uma situação diferente da minha, que seja melhor, mas eu estou na minha oportunidade de fazer diferente nessa encarnação. Então, isso eu preciso ter consciência. Quando eu vencer essa ilusão de mascarar com o que o outro é e olhar para mim e tirar a máscara, eu vou conseguir vencer, romper essa ilusão. Vamos falar agora um pouco do ciúme. Ele é um sentimento doentio, podendo causar danos e anormalidades no comportamento psíquico do ser. Então, olha a seriedade. E, às vezes, a gente não está falando aqui só de ciúme, de relacionamento, de casal, não. Pode acontecer ciúme até entre amigos, né? Entre companheiros de trabalho, irmãos, né? Então, ele pode causar danos no comportamento. E ele vem, né, de um relacionamento, pode vir de um relacionamento difícil que o espírito vivenciou e armazenou em outra época, sem compreender e sem buscar uma solução. Porque, às vezes, não é nem nessa encarnação. Às vezes, ele traz, né, nele uma marca, né, uma ressonância que alguma coisa causa um gatilho. Mas pode acontecer nessa também. Porque, em algumas situações, ficam mal resolvidas, né? Como está aqui, ó, sem compreender e sem buscar solução. E eles ainda põem mais um trecho. Ele precisa ser compreendido para ser educado, pois, através dele, o espírito pode conectar-se a outros, estabelecendo sintonias inadequadas, causando mal-estar. Então, aqui é parecido com o que nós vimos lá atrás, salvo engano aqui, deixa eu achar aqui. Eu acho que é
Eu me perdi aqui. Ah, não, achei. A ilusão, que fala que a ilusão pode causar desequilíbrio e obsessões. E aqui também essa sintonia, né? A facilidade de se conectar com outros espíritos na mesma faixa do ciúme, de provocar uma briga, um atrito, e aí? O mal-estar causado, não é isso? Então, nós temos que, por isso o convite do conheça-te a ti mesmo. Por isso o convite da honestidade emocional. Eu preciso ter consciência do que eu sou, porque às vezes eu não sei o que eu sou, ou às vezes eu sei, mas eu não quero admitir. Principalmente para mim. Às vezes eu tô como que eu vou, me fugiu a palavra. Às vezes eu estou me iludindo daquilo que eu sou. E eu preciso ter essa consciência. Porque se eu não tiver essa consciência, eu não conseguirei sair dessas energias. Então, nós precisamos ter essa consciência. Aí agora vem o que eu tinha colocado. A alegria. Só de falar da alegria, a gente fica alegre, né? Porque a alegria já é uma palavra que deixa, já traz energia. Aí eu fui entender. Eu até estou com vontade, que eu acho que dá tempo, de ler, porque eu fiz um resumo, né? Eu não tinha como eu ler tudo, mas algumas coisas eu acho que eu vou ler, porque a alegria é muito interessante que fala da alegria. É colocada assim, a alegria, estou até pedindo licença para ler o que está no livro, o conteúdo todo, não fiz resumo. A alegria é um conjunto de vibrações que partem dos sentimentos da harmonia e do equilíbrio. Olha que interessante. Então, quando se tem alegria, porque já tem esses sentimentos. A alegria promove no espírito a reconstituição do processo vital. Então, olha a importância da alegria. Ela traz as vibrações do amor e elimina os campos sombrios que contaminam o pensamento. Então, gente, vamos ser mais alegres. Vamos procurar, porque quando nós estamos em harmonia, com equilíbrio, nós conseguimos ter esse sentimento de alegria. E às vezes são coisas pequenas que nos trazem essa alegria, não é assim? Então, a alegria é uma energia transformadora. Tem sobre o conjunto mental uma força que impulsiona o pensamento a articular recursos que desmobilizam as vibrações doentias armazenadas nas células mentais. Olha só, ela limpa as vibrações doentias das células mentais, não é? O amor é o conjunto de vibrações que a alegria promove na intimidade do ser. Olha que delícia. O amor, vou ler de novo, é o conjunto de vibrações que a alegria promove na intimidade do ser. Então, quando nós temos alegria, as vibrações geram amor, não é? A alegria abre canais para conquistas superiores. Só quem ama compreende o valor da alegria promovida por gestos simples, mas rica de significado. A caridade é a porta que oferece o caminho da alegria para o espírito. Porque quando a gente tem aquela sensação que fez alguma coisa boa, dá uma alegria interna, é uma coisa assim diferente, é uma satisfação, uma alegria, né? Então eu entendo que é isso que eles estão colocando. Aí eles colocam, fora da caridade não há salvação. Essa máxima é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então, eu quis ler porque eu achei assim, é muito interessante, né, falar dessa forma da alegria. Porque às vezes a gente acha que por ser espírita não pode ter alegria, né? Espírita tem que ser sério. E assim, se tiver que ser, eu tô com um pouquinho de dificuldade, eu não consigo. Eu consigo, sabe, eu gosto.
Eu me vejo bem alegre, né? E o próximo item que nós vamos falar é o perdão. Ele repara energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Olha que maravilha quando a gente consegue perdoar. Então, aquele pensamento enfermiço é reparado através do perdão. Não existe perdão sem mudanças de vibrações e de sentimentos. Então, quando nós já conseguimos perdoar, é porque nós já estamos com toda aquela mudança interna, né? O perdão, ele é capaz de drenar todas as energias doentes, revitalizando aquelas que o Pai nos ofereceu como bênçãos educativas. Então, o perdão, ele cuida, né? Quando nós estamos em condições de perdoar, é sinal que nós já estamos com aquelas células todas revitalizadas, né? A renúncia é o conjunto de sentimentos harmonizados que dão ao espírito a capacidade de administrar seus desejos. É o caminho primoroso de elevação do ser em direção à caridade. É através da renúncia que o espírito conquista novos valores no campo da tolerância e da paciência. Ou seja, quando a gente consegue fazer algum tipo de renúncia com relação às situações da vida, é que nós vamos adquirindo, às vezes, a paciência, porque nós renunciamos a ser impacientes, nós estamos renunciando a não entender o outro. Então, nós precisamos, sim, da renúncia. Confiança. Confiança é o estímulo maior que dia a dia estrutura a fé do espírito. O espírito só evolui quando confia em Deus, nas suas diretrizes e nas leis que regem a vida. Então, quando nós temos essa confiança no nosso Pai Criador, nós estamos em harmonia, nós estamos exercitando a nossa fé. E a nossa energia, a nossa estrutura física também vai estar diferente. Tanto é que quando nós adoecemos, se nós temos fé, nós melhoramos com mais rapidez. Se nós temos o hábito de praticar, ou se frequentamos, ou se estamos em uma religião, ou se praticamos algum ato de caridade, nós restabelecemos mais rápido. Isso já foi feito uma comprovação científica, inclusive, que faz bem, né? A gente estar em harmonia com o Criador, ter fé, manter em oração, faz bem para a nossa saúde física e mental, para o nosso ser integral, né? E a amizade. A amizade, ela é o resultado de uma convivência que se desenvolve ao longo de muitos anos e até mesmo de várias encarnações. Pode acontecer, né, de ser amizades, assim, que vêm de outras vidas. Olha que maravilha. E a gente sabe que com quem a gente tem essas amizades. Com certeza, quando isso acontece, nós percebemos. Então, a amizade, ela entrelaça todos os sentimentos, multiplicando vibrações que se transformam em valores. Porque quando a gente tem um amigo, a gente tem ideia de muitos valores, porque a gente vai aprender a renunciar, aprender a ser bondoso, a aprender a cuidar, né? A amizade é o estado íntimo de alegria. Olha só a alegria aqui de novo. Que faz vibrar os corações daqueles que se relacionam. Quem tem amigos tem Deus constante em seu coração. Então, a amizade transcende os planos físico e chega até o espiritual. E nós sabemos disso. A importância da amizade, né? E, por último, nós vamos falar do amor.
O amor é um instrumento que vai dar condição do espírito desenvolver os valores. De todos os sentimentos, o amor, ele é o que modifica toda a estrutura energética do ser. Então, olha o convite. Por isso que Jesus falou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque ele vai modificar toda a estrutura energética nossa. Com amor, nós conseguiremos. O sentimento de amor irradia luz para a consciência, que se harmoniza cada vez mais com o bem. Então, toda vez que nós estamos fazendo um trabalho com amor, não importa o tamanho do trabalho, mas ele é com amor, a nossa luz vai se harmonizando e ela vai crescendo. E o pensamento torna-se um fluxo contínuo de energia, cuja vibração tem definições claras na conduta moral do ser. Então, o amor incondicional, ou se ainda não tivermos como aplicar esse amor incondicional, o amor simplesmente, porque nós vamos, a cada encarnação, nós vamos modificando a nossa estrutura energética e vai chegar a um momento que nós vamos conseguir amar incondicionalmente todas as pessoas. Então, o amor, ele é o alimento maior da vida, que nutre o espírito de renovadas vibrações. Lembrando aqui da fala de Paulo de Tarso, que não adianta eu vender tudo que eu tenho, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. A emoção chega junto, porque falar de amor, falar de Jesus e falar de Eurípides Barçanufo é só emoção. Então, o percurso, ele é grande, até que possamos nos sentir alimentados plenamente pelo amor. A expansão das energias luminosas do amor pede tempo e grande esforço. Então, nós só vamos conseguir expandir essas energias luminosas quando nós estivermos no trabalho do bem, mas estivermos com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso amor. O amor, ela é a partícula de Deus que dia a dia acontece em nossa intimidade, pela misericórdia divina e pelo esforço de compreendê-la. Ou seja, que nós tenhamos esse cuidado de entender essa partícula, de olhar para dentro de nós e perceber que só depende de nós o primeiro passo para a nossa conexão com o nosso Pai Criador. Depende de nós abrir os nossos corações e colocar os nossos sentimentos para fora através dos nossos atos de bondade, de tolerância, de renúncia e de amorosidade. Então, só depende de nós que nós façamos a diferença, que nós possamos, através das nossas atitudes, fazer diferente e entender que aquele irmão que hoje não faz é porque ainda não conseguiu perceber o que é para ser feito e agir com amorosidade para com esse irmão, com compaixão, com alteridade e com indulgência. Então, que o amor, que é o alimento maior, porque ele alimenta o nosso espírito, renova nossas vibrações, que ele possa agir em nós hoje e a partir de hoje, para que possamos fazer a diferença em nossas vidas,
em nossa encarnação. E onde nós estivermos, que nós possamos agir com amor. Quero agradecer a esta casa que me deu a oportunidade para estudar, para falar do Evangelho, para falar de sentimentos. A minha gratidão é imensa. Que todos sejam abençoados pelo nosso Mestre Jesus. E que a equipe espiritual de Eurípides Barçanufo possa envolver a todos os trabalhadores dessa casa, a todos que estão assistindo a essa live. Envolva a todos em muito amor, em muita paz, em muita alegria, alegria de servir. E para nós encerrarmos, mesmo estando com muita emoção, nós queremos deixar aqui, como uma prece final, uma canção que tem como nome Prece de Amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Que Deus abençoe a todos, que todos os lares sejam envolvidos em muita luz, muita paz. Que essa paz e essa luz também chegue a todos os hospitais, as pessoas que se encontram doentes. Sejam também envolvidos o nosso planeta nessa paz. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.